Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que estão na leitura dessa Bíblia que é Grande Sertão Veredas? Viu? Tem todo mundo se doutrinar bem direitinho, aprender as técnicas lá, acompanhar nosso Guimarães Rosa, que não é à toa que nós estamos estudando ele, né? Esse grande escritor, esse que pode nos passar várias técnicas, e que também viajou, teve várias residências, e a própria casa é uma casa-museu, que a gente vai ver hoje, na aula de hoje. E vamos ver também outras técnicas. A gente viu a técnica do refrão na aula passada, certo? Que está presente, onipresente no nosso curso, em vários módulos, módulos 2, 3, 9. E vamos ver hoje a técnica, uma das técnicas que nós vamos ver hoje é a técnica de sabendo o final do romance e acompanhando o escritor, a escritora, na sua construção, certo? Isso é uma ideia de Assis Brasil. Ele, principalmente no escrever ficção, ele afirma isso, com todas as letrinhas, de que não tem essa história, eu não quero saber o final, quero ler só saber no final. Não, nós podemos saber o final do romance e irmos acompanhando como é que o romancista, como é que o escritor, a escritora fez, como ele trilhou a narrativa para chegar naquele final, naquele ápice. E também nós temos a impressão de que nós, como é que se diz? Nós estamos lendo um livro à medida em que ele está sendo escrito. Isso não é novo para nós do curso Os Mundos de Dentro. Lembrem lá no módulo 9, com Mário de Andrade, quando ele faz a mesma coisa em Amar, verbo intransitivo. Vamos fazer uma retrospectiva de Mário de Andrade. Ele lá, em Amar, verbo intransitivo, idílio, ele vai criando a personagem Elsa, a Fräulein, né, Elsa, à medida que o livro vai avançando. Então, a gente tem a sensação de que nós estamos escrevendo junto com ele, certo? Quando ele vai falar das características da personagem, quando foi que ele viu a personagem pela primeira vez, então nos dá a sensação de que nós estamos participando da escrita, né, da escritura de Amar, verbo intransitivo. E Guimarães faz a mesma coisa. No momento em que ele cria esse alter ego, esse rapaz da cidade que está lá tomando anotações da conversa com Reobaldo, com o velho Reobaldo, a gente tem a sensação de que estamos construindo junto com ele. Nós somos os escritores de Grande Sertão Veredas, junto com ele, fazendo entrevistas, anotando os detalhes da história, né? Tem esse trecho aqui, que eu acho bem interessante, bem significativo, quando ele vai falar, né, está narrando a história da época da jagunçagem, que ele era jovem lá, ele de Adorim, etc. Então ele está falando lá para o interlocutor. Estou contando fora, coisas devagaras. No Senhor me fio, né, ele acredita nesse interlocutor. Até que, diga o anjo da guarda. Mas conforme eu vinha, aí por aí ele vai e continua a narrativa. Entendeu? Então, a gente tem a sensação que nós somos esse rapaz da cidade, esse rapaz instruído, em que ele acredita, em que ele confia, e que ele está narrando a própria história. Como, quem sabe, para ser transformada em um livro, e quem sabe esse livro chama-se Grande Sertão Veredas. Então, dá essa sensação de vertigem, né, do Misenabim, que a gente já estudou aqui também, de uma história dentro de uma história, né? Um livro sendo escrito no momento que a gente está escrevendo, está lendo. E a contextualização dos personagens. Como eu falei para vocês, é um livro caudaloso, né? Uma Bíblia, né? De mais de 600 páginas na nossa edição. Então, ele apresenta lá atrás os personagens que vão ter importância durante a narrativa, né? Então, ele lá aposentado na sua fazendinha, que ele ganhou de herança do pai, casado com Tarsília, que a gente vai encontrar daqui a pouco. Então, ele começa a falar dos ex-jagunços que trabalhavam com ele, que eram colegas dele e que estavam sediados nas proximidades. Então, ele vai falar de Alaripe, de João Nonato, do Quipes, do Pacamã de Presas, o Fafafa, que o Fafafa foi muito importante para ele, o Alaripe também, o Sesfredo, Gesualdo, o Nelson, João Conclis, ou seja, ele vai dando uma contextualização e vai falando, gente, preste atenção nesses personagens, que eles são importantes.
certo? Ele vai nos dando essa antecipação para nós prestarmos atenção nos personagens, porque eles vão ter um papel importante durante a narrativa, né? Ele está também auxiliando o leitor, a leitora, a não se perder no labirinto, né, da leitura. Possíveis temas, como eu falei, aquela questão de se existe o diabo ou não, mas também o romance dele, né, esse romance impossível de Riobaldo com Reinaldo de Adorim, né? E também a luta entre o bem e o mal, que não precisa necessariamente nenhum dos lados vencer, ou mesmo a reconstrução da memória. Ele vai falando a própria história, narrando a própria história e investigando se a memória é real, se ele está inventando causos, né? A própria memória passando a perna nele. Ou então a imensidão que o sertão é, sertão que não se categoriza nem para o bem, nem para o mal, nem para Deus, nem para o diabo, no meio do redemoinho. Então, assim, alguns trechos que falam desses temas, né, esses possíveis temas, por exemplo, sertão, sabe o Senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Ou então, o amor dele com Diadorim. O amor já de si é algum arrependimento. Abracei Diadorim com as asas de todos os... Minha gente, é muito lindo esse livro. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria-se bem. Assim é que digo, outro trecho. Eu que o senhor já viu que tenho retentiva que não falta, recordo tudo da minha meninice. Boa foi. Me lembro dela com agrado, mas sem saudade, porque logo sufusa uma aragem dos acasos. Para trás, não há paz. Então, a questão da memória. A gente vive repetido, escorregável, minuto, já está empurrado noutro galho. E o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia, né, no presente. O mal ou o bem está em quem faz, não é no efeito que dão. Então, assim, vários trechos que a gente pode perceber os possíveis temas do romance. E esse zigue-zague da linguagem que eu falei para vocês lá atrás, né? Essa sensação de que ele está com a linguagem, além dele criar neologismos, palavras novas, oriundas de línguas diferentes, né? Que ele é um grande conhecedor de línguas, ele também nos dá a sensação dessas associações livres, como se ele estivesse fazendo uma sessão de análise, uma sessão de terapia, aos moldes de Sigmund Freud. Essas associações livres da linguagem, é como se fosse além da linguagem normal, é a linguagem do inconsciente que ele está nos narrando. E algumas relações com escritores do curso, Os Mundos de Dentro, né? Uma das coisas interessantes em Guimarães é que ele foi, assim, além de prolixo, ele percorreu vários gêneros. E percebam que no nosso curso existe muito isso, né? De serem híbridos, de participarem de vários gêneros, de escreverem vários gêneros. E Guimarães escreveu poesia e ganhou um concurso logo no início da carreira, um concurso com o livro dele, Magma, né, de poesias, de poemas. E eu faço a relação com quem? Nosso poetinha queridíssimo. Claro, todos eles são muito queridos, né? Todos os poetas do curso são muito queridos, mas eu me lembrei muito de Vinícius, né? Quando ele lá, no meio do livro, na página 193, ele traz uma música. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais, eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. E a transmutação da realidade, que me lembrou muito o módulo de Hilda Hilst. Lembra que a gente trabalhou no módulo de Hilda Hilst, no módulo 8, as crônicas dela, né, o livro de crônicas, né, os 132, duas crônicas, Cascos e Carícias, de Hilda Hilst. E a transmutação dela, apesar de serem crônicas, de serem não ficção, mas ela escreve num formato ficcional, assim, utilizando técnicas da ficção, certo? Assim, até a linguagem mesmo, ela cria lá aquela crônica do alemão, que ela transmuta a linguagem para poder se adaptar ao personagem, certo? As características do personagem. E aí, o que é que ele diz? Esse trecho eu achei bem significativo na transmutação, a dificuldade de transmutar a realidade, que não é fácil. Você pegar
até os personagens reais, como ele pegou o Hermógenes, o Ricardão, o Ornelas, etc. Mas é muito difícil, assim, é uma técnica refinada você transformar a realidade em ficção, e uma ficção crível, que você acredite naquilo dali, você compre aquela ideia e você entre no jogo, né, ficcional. Esse trecho eu achei bem interessante, bem significativo. Ah, mas falo falso. Se eu sente, desmente, eu desminto. Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas, de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi, mas teria sido? Agora, acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo, recruzado. Novamente, a questão da memória, né? A memória, ela nos passando a perna, que nós não sabemos se aconteceu realmente ou se foi inventado pela nossa imaginação. E aprendendo as técnicas durante a leitura, aquilo que eu falei de professor Assis, né, de saber o final da história, para poder irmos acompanhando a construção do romance. As 9 léguas, eu coloquei entre colchetes, com mais 10 até a Lagoa do Amargoso, e 7 para chegar numa cachoeira no Gurutuba, e 10 arranchando entre Quem-Quem e Solidão, e muitas idas marchas, sertão sempre. Sertão é isto, o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. Os ciclos infinitos, minha gente, porque ele é tão matemático, é tão perfeito, que ele cria a história, por exemplo, de Otacília, né, que é, vamos dizer, a esposa dele atual, e que foi o segundo amor dele, né. O primeiro foi Diadorim e depois veio Otacília. E ele cria, lá na página 204, 205, ele vai falar do encontro pela primeira vez com Otacília. O que lembro, venho vindo, de velhas alegrias. A fazenda Santa Catarina era perto do céu, um céu azul no repintado, com as nuvens que não se removem. A gente estava em maio. E aí, já mais à frente, na página 323, depois de vários acontecimentos, ele retorna para esse mesmo espaço-tempo, né? E que, com o nosso cansaço em seguir, sem eu nem saber, o roteiro de Deus nas serras dos Gerais. Viemos subindo até chegar, de repente, na fazenda Santa Catarina, nos Buritis Altos, cabeceira de vereda, queijo borboletas, e era em maio, pousamos lá 2 dias, foi de tudo com um sutil suave no conhecimento meu, com Otacília. Então, ele fecha esse ciclo e nos dá a sensação, ele nos dá a sensação de infinito, de ciclos infinitos. Até o símbolo que termina o romance é o símbolo do infinito. Chegamos, né, em mais uma casa mineira. Essa casa, museu, lá de Cordesburgo, onde ele nasceu, na Avenida Padre João, 744, em Cordesburgo, essa cidade do coração, diante de uma estação de trem. Vejam só, minha gente, ele viajou o mundo inteiro, né? Foi meio profético, né? Aquele pequeno Joãozito, ele nasceu na frente de uma estação de trem e viajou, né? Justamente indicando que ele ia viajar a vida inteira, o mundo inteiro. E o museu, ele é constituído pela casa onde Guimarães nasceu e morou até os 9 anos, como eu disse, e com um acervo de fotos, coleção com as ilustres gravatinhas borboletas dele, aproximadamente 700 documentos textuais, toda a obra literária, originais manuscritos ou datilografados, matrizes de estilografuras usadas em livros, espada, bainha e diploma da Academia, né, Brasileira de Letras, que ele foi agraciado, máquina de escrever, rascunhos de trabalhos e outros objetos especiais. E a venda do pai, que fica do lado, com objetos souvenirs, tudo bem, mas eles tentam reproduzir como é que era na época, né, de João Pequeno, né, de Joãozito. Né. E lá eles desenvolvem, como nós falamos no módulo de Carlos Drummond de Andrade, eles desenvolvem um trabalho parecido lá com Carlos Drummond. Carlos Drummond, eles têm os Drummondzinhos, lá na Casa Museu de Drummond, que eles recitam, assim, poemas, trechos de textos de Drummond. A mesma coisa acontece na Casa Museu de Guimarães Rosa, né? Os minilins, eles recitam trechos dos textos de Guimarães, né? E é uma
experiência indescritível, minha gente. Eu acho que quando passar essa pandemia, que a gente puder viajar realmente, vale super a pena percorrer lá o Circuito Guimarães Rosa e conhecer a casa dele em Cortesburgo, porque você se aprofunda vamos dizer assim, na contextualização da obra. Claro que a obra é o mais importante, mas ajuda a você mergulhar mais na obra, quando você conhece o contexto, quando você conhece as quatro paredes de como ele se formou, né? As cidades que ele visitou, o percurso que ele fez para construir esse romance, né, nas pesquisas dele. E eu tive essa alegria, esse privilégio de percorrer o Circuito Guimarães Rosa em 2009 e criei esse conto chamado Oráculo, que se encontra lá em Diálogos, que é um livro de 2010, e depois nessa seleção de livros que foi 7x11 em 2019. Foram 7 livros selecionados dos 11 que eu tinha na época. Vamos acolher o nosso queridíssimo Gustavo Scheckter, que ele tem esse livro maravilhoso chamado A Nota Amarela. A Nota Amarela é a tese de doutorado em escrita criativa de Gustavo lá na PUC, né? E, como toda tese, toda dissertação também da pós-graduação em escrita criativa, existe a parte ficcional ou poética, ou de roteiro de cinema, de teatro, etc., e a parte teórica. Então, na parte teórica, Gustavo ele vai fazer exatamente aquela pergunta, né, que eu mais ou menos fiz na primeira aula, no início da segunda aula. Aquele romance, para Guimarães, é o romance da vida inteira. Só quem podia ter escrito era Guimarães. Ninguém mais poderia ter escrito. Ele tinha essa necessidade de escrever o sertão, né, de escrever a sua Minas Gerais, né? Então, Gustavo ele vai perguntar na parte teórica A Nota Amarela, ser o autor do livro é executar um salto de fé. Sem a intenção de adentrar muito no campo da filosofia, pega emprestado de Soren Kierkegaard a noção de salto de fé, com o intuito de ilustrar essa afirmativa. Para o filósofo dinamarquês, o homem que se encontra no estádio ético da existência pode passar para o estádio religioso através de um salto de fé, um arremessar em direção ao desconhecido, confiando que a salvação estará lhe esperando. Justamente tentando responder essa pergunta, né? Será que eu sou o autor, a autora do livro? Né? Será que sou eu que tenho que escrever esse livro? Né? Então, nós acreditemos e saltemos, como eu falo lá no nosso texto de apoio. Alguns filmes sobre João Guimarães Rosa e a escrita criativa, eu não podia deixar de falar, né, do Grande Sertão Veredas, a minissérie da Rede Globo, que foi ao ar em 1985, né, com Tony Ramos no papel de Reobaldo, Bruna Lombardi no papel de Diadorim, Reinaldo, Tarcísio Meira no papel de Hermógenes. Então, assim, é perfeita. Quando eu fui reler, aliás, quando eu li a primeira vez e a segunda vez agora para o nosso curso, eu consegui personificar perfeitamente, né? Tony Ramos, para mim, realmente ele me acompanhou durante toda a releitura, né? Reobaldo, Bruna Lombardi exatamente Diadorim. Então, você consegue, assim, criar um corpo para os personagens. Eu acho muito bom. Tem pessoas que não gostam mais de livro. No meu caso, eu gosto dessa corporificação do personagem. Um outro vídeo que é interessante vocês assistirem é Guimarães Rosa, da TV Cultura. É bem interessante esse programa. Isso é justamente aquela questão de contextualizar a vida do escritor, a biografia do escritor, para a gente aproveitar mais o livro que a gente está estudando. E conhecendo museus, a gente viu já com o da Cora Coralina, mas esse episódio 8 fala justamente sobre o Museu Casa Guimarães Rosa. Então, é imperdível, eu sugiro que vocês assistam. O nosso exercício de desbloqueio, dando continuidade ao exercício de desbloqueio do módulo 9 sobre Mário de Andrade, apresentem por meio de entrevistas, fotografias, vídeos, podcasts, a estrutura de um romance autobiográfico ou autobiografia romanceada, seguindo as sugestões de João Guimarães Rosa estudadas por nós em Grande Sertão Veredas no módulo 11 do nosso curso, que se aproxima do fim, Os Mundos de Dentro. Gente, não é para fazer romance agora no exercício de desbloqueio, não. Mas sabe aquela ideia que você tem de uma novela, de um romance, de um texto mais longo? Então,
Façam entrevistas, criem vídeos, agora sempre lembrando da palavra escrita, né, que é a nossa estrela principal, como eu falo sempre. Fotografias vamos dizer assim, de cenas que você deseja criar, escrever, enfim. É a ideia do romance, a ideia da novela que eu gostaria de, vamos dizer, que vocês compartilhassem comigo, né, para a gente construir juntos as ideias desses possíveis romances. E não percam de jeito nenhum, dia 24 de novembro, não percam, a partir das 19 horas, o link lá vai estar no nosso canal do YouTube, a live, o encontro virtual com o nosso queridíssimo Gustavo Scheckter. Se preparem, se afiem, anotem as dúvidas, participem lá na live, né, com perguntas, com sugestões, com dúvidas, tudo isso, e divulguem com seus amigos, chamem o pessoal que vocês sintam que gostem de literatura, gostem de poesia, gostem de escrita, né, para a gente juntar mais gente ainda em torno dessa grande paixão que é a literatura, que é a escrita criativa. Então, até lá, abraço bem grande.